TVE Notícias, que dá início hoje à série de entrevistas com 10 candidatos ao Senado Federal. O primeiro entrevistado é Marcos Maurício, do Partido Democracia Cristã, o DC. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado aqui no IDEB, com a presença de representantes dos candidatos. A última entrevista será realizada no dia 18 de setembro. A ordem dessas entrevistas e o nome de cada candidato podem ser conferidos no nosso site ou nas nossas redes sociais. Além do canal 10.1, todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook e também pelo nosso portal. Foram definidos 10 temas. São eles: reforma tributária, reforma política, justiça, investimentos públicos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, segurança pública, saúde, educação e também sobre a coligação que o candidato faz parte nessas eleições. Cada candidato vai responder a 7 perguntas que eles mesmos vão sortear na hora aqui no estúdio. No total, serão disponibilizados 2 minutos para cada tema sorteado, mais 3 minutos para as considerações finais, totalizando 20 minutos. O candidato pelo DC, Marcos Maurício, é baiano, tem 44 anos, funcionário público, bacharel em Direito e em Administração com análise de sistemas, pós-graduado em Auditoria Físico-Contábil. Ex-presidente da Federação Nordestina dos Policiais Civis e atual coordenador político da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Polícia Civil. O candidato está à frente da gestão do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia há 9 anos. Boa noite, seja bem-vindo, por favor, à primeira pergunta. Pegou 2, né? Peguei 2. Vamos lá. Investimentos públicos. Bem, o Congresso Nacional aprovou em 2017, candidato, uma emenda constitucional que congela o aumento de investimentos públicos pelos próximos 20 anos. Qual sua avaliação sobre essa decisão? O senhor tem uma proposta para mudar esse cenário? Bom, o que eu considero que a emenda constitucional número 95, que é essa emenda exatamente que restringiu os gastos públicos, ela foi infeliz. Mas infeliz em 2 aspectos. O primeiro, na questão do gasto público com educação e saúde. Aí não tem o que se falar com relação a isso. Deveria ser desvinculado esses 2. Por quê? Porque são verbas tarimbadas, verbas que são carimbadas. O que é que acontece com isso? Com essa emenda constitucional, o valor que é aumentado e corrigido é o valor da inflação. E aí você tem naturalmente, ao longo desses 20 anos, uma diminuição do gasto com a educação e com a saúde. Nós vivemos hoje uma situação muito caótica. O Brasil hoje existe uma política educacional muito ruim para a educação pública e não desenvolve o ser humano. Nossa política de saúde também é muito ruim. Você está vendo aqui na Bahia que foi publicada a questão da regulação. A regulação hoje está matando, não só na Bahia, mas em todo o Brasil. Bom, a proposta que nós temos é desvincular essa questão da educação e da saúde e criar um outro investimento em cima da área de segurança pública. Ok, vamos ao próximo tema. Justiça. Perdão aqui, candidato. Bom, qual sua avaliação sobre o sistema jurídico do Brasil? O que é preciso fazer para que a nossa justiça seja mais ágil e eficaz? Bom, se nós avaliarmos o sistema jurídico brasileiro, é um sistema com 5 sistemas. Tem o germânico, tem o common law, tem o civil law, mas o maior problema do Brasil hoje é a burocratização do sistema. Nós temos diversas séries de recursos, e esses recursos às vezes atrapalham realmente a questão da justiça. Isso tudo emperra todo um processo. Então, nossa proposta dentro do Senado Federal é exatamente debater a desburocratização do sistema judiciário brasileiro, fazer uma reforma ampla com relação aos recursos, porque com relação aos recursos, tem recursos que realmente são protelatórios. Por exemplo, a questão, vamos pegar a emenda dos Estados Unidos. Hoje um juiz de primeiro grau nos Estados Unidos consegue barrar uma decisão do presidente da República. Aqui não conseguimos fazer isso. Nós temos que realmente pegar exemplos de fora e aplicar no próprio Brasil. O Brasil hoje tem que ter um sistema jurídico muito mais eficaz, desburocratizado, com o maior poder de decisão do juiz. Ok. Você ainda tem mais 1 minuto, mas vamos ao próximo tema. Você já concluiu sua resposta? Sim. Ok, vamos ao próximo tema. Educação.
avaliação do senhor sobre o sistema de educação brasileiro? Como ampliar o acesso, a permanência e a qualidade do ensino no país? Que propostas para essa área o senhor pretende apresentar? Bom, no Brasil, nós temos que aplicar um sistema que seja um modelo educacional, porque o nosso problema é um modelo educacional. A qualidade está no modelo. A qualidade não está na abertura de vagas. Né? Se você perceber, nós temos hoje na Bahia realmente colégios que foram fechados pelo governo do estado e que tem a abertura, a demanda, ela pode ir lá suficientemente, a oferta, ela supre a demanda. A questão é a qualidade do ensino. Vejamos então o seguinte, um profissional de qualquer área. Se você perceber, nós temos hoje, de analfabetismo, hoje aqui na Bahia, nós temos mais de quantos analfabetos hoje na Bahia? Mais de 1.500.000 analfabetos na Bahia. Nós temos que hoje fazer o quê? Criar qualidade de ensino para que as pessoas que tenham acesso ao ensino fundamental e médio possam ter, de fato, uma educação de qualidade para que vou chegar na faculdade, vou ter realmente a capacidade de terminar o curso e ser um bom profissional. Uma outra área interessante é que, se você perceber, os empregos na Bahia existem em alguns casos, o que falta é qualificação. Então, a proposta nossa é criar realmente cursos técnicos de acordo com a região, o potencial daquela região. Se for uma região agrária, curso de técnico agrário, curso de engenheiro de agricultura e aí por diante. Outra coisa também, na área industrial, a mesma coisa. Então, o ensino médio de qualidade, o ensino fundamental de qualidade e o ensino técnico, profissionalizante de qualidade, realmente vai começar a desenvolver pessoas. O que nós temos aqui... 30 segundos para esse tema. O que nós temos aqui na Bahia hoje é várias pessoas que terminam o segundo grau, não têm uma educação adequada, vão à faculdade e não conseguem apenas interpretar um texto. Essa é a grande verdade. Ok, vamos para o próximo tema. Quarta pergunta, segurança pública. São 2 minutos para a resposta. Bom, no Brasil, são mais de 60.000 assassinatos por ano. Quais são as suas propostas para a área da segurança pública para o Nordeste, que é uma região com maior índice de homicídios do Brasil? Bom, nós temos 2 pontos. Um ponto preventivo e um outro repressivo. De forma repressiva, eu vou trazer à tona um tema muito polêmico, mas que eu vou defender isso no Senado Federal. Nós temos até um projeto sobre isso. É a instituição da prisão perpétua para quem comete assassinatos. Mas que tipo de assassinatos? São os assassinatos com meios cruéis, né? A emboscada, pai, mãe que matam filhos, filho que mata pai e mãe. Dependendo do que acontece dentro do sistema, na verdade, do assassinato, esse cidadão ele vai ser penalizado com a prisão perpétua. E esse é um sistema que tem que ser implantado no Brasil. São mais de 60.000 mortes por ano. A Bahia lidera esse número de forma absoluta por 7 anos consecutivos. E um outro modelo também que nós estamos colocando de forma preventiva para diminuir ao longo do tempo essa questão da diminuição da violência. É a elucidação do crime. A cada 100 baianos mortos, 94 não têm autoria. Ficam impunes. Ou seja, isso é um estímulo a quê? A que aquela pessoa continue praticando o crime de homicídio. Então nós queremos modificar o modelo de investigação criminal, o modelo de inteligência policial. Para que isso? Para que a gente possa, primeiro, desvincular o poder da inteligência policial da política, que na Bahia está instituído dessa forma, e uma investigação criminal muito mais célere, desburocratizada e uma investigação criminal muito mais célere, desburocratizada, e uma investigação que seja universalizada. Nós temos um problema muito sério na Bahia, né? Os cargos não se falam. Tem que ter valorização, capacitação e estrutura para fazer a investigação. Ok, vamos para o nosso quinto tema, candidato. Reforma da Previdência. Bem, o governo Temer apresentou no ano passado uma proposta de reforma da Previdência. Na primeira proposta, sugeriu que o período previsto de contribuição fosse de 49 anos para obtenção de benefício integral. A proposta também previa regras mais rígidas para a aposentadoria de servidores e deixava de fora as Forças Armadas, apesar do déficit da Previdência dos militares. Houve uma resposta negativa por parte da população para essa primeira proposta.
O governo recuou e não conseguiu votar essa pauta. O senhor concorda com essa proposta e como o senhor enxerga a situação da Previdência Pública brasileira? Bom, a Previdência, com relação a isso, eu não concordo com essa proposta. Essa proposta simplesmente aliada com a reforma trabalhista e com a instituição da terceirização, as atividades fins passaram então, podendo ser terceirizadas, passamos então a escravizar o trabalhador. Se você analisar os 3 institutos que foram os 2 que foram aprovados e esse que foi proposto, linkaram entre eles, de forma sistemática, em simplesmente escravizar o trabalhador. E isso não pode acontecer. Com relação à reforma da Previdência, nós temos que discutir uma reforma da Previdência, sim. Agora, uma reforma da Previdência que satisfaça o trabalhador, deixe ele numa idade média que ele possa realmente ainda se aposentar e possa curtir a vida dele, olhar a família, os netos, e também, de um outro lado, favorecer a questão do governo para que dê manutenção a essa reforma. Né? O que nós estamos vivendo hoje é uma reforma realmente que não dá para se passar, de maneira nenhuma. Não vamos pensar nessa reforma. Essa reforma vai empurrar o trabalhador, ele vai simplesmente trabalhar até morrer. Com essa reforma trabalhista que foi feita e essa reforma, essa proposta que foi colocada, o trabalhador não vai ter aposentadoria. Essa é a grande verdade. Isso está colocado, isso, gente, está exposto isso. Só é avaliar, ler a reforma que foi feita trabalhista, a lei que instituiu a terceirização e tirou a atividade meio, que é a atividade que pode ser terceirizada, e a questão da reforma da Previdência. Não. Conclui sua resposta? Vamos agora ao penúltimo tema, candidatos. Continuamos nas reformas, mas agora a reforma trabalhista. O Congresso Nacional aprovou em 2017 uma reforma trabalhista. Como o senhor analisa as mudanças que foram aprovadas? Bom, a primeira crítica que eu faço, que acabou com a questão da segurança jurídica do trabalhador, é a questão do acordado sobre o legislado. Isso não pode acontecer em lugar nenhum, gente. O que está acontecendo hoje é que você acordar com o empregado uma situação e fechar o contrato com ele, e depois disso o trabalhador não ter como provar que ele ultrapassou a questão do contrato de trabalho, isso não pode acontecer. O órgão fiscalizador, a Justiça do Trabalho, tem que ser fortalecida assim, no sentido de promover um equilíbrio de forças. Né? O trabalhador, com certeza, quando entra no trabalho, ainda mais que hoje a oferta é muito menor que a demanda, ele se submete até ao trabalho escravo. Então nós temos que ter uma legislação muito mais forte. Isso passa pela questão econômica também, né? E uma questão também educacional, porque quanto mais nós tivermos trabalhadores qualificados, realmente o inverso acontece. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe lei trabalhista, mas também você tem um alto índice de profissionais qualificadíssimos, e aí você tem um equilíbrio de força com relação a isso. Você tem nos Estados Unidos uma educação forte, uma educação pública forte, que você pode realmente fazer esse tipo de política. Aqui no Brasil nunca pode fazer isso, porque o governo abandonou a educação pública e hoje é uma péssima educação. Você tem hoje um trabalho de formação técnica muito ruim, e você tem o quê? Uma tropa de desempregados no Brasil e na Bahia que estão hoje pedindo, pelo amor de Deus, que encontrem uma vaga de trabalho, qualquer coisa para fazer, para poder ganhar um dinheiro para sobreviver com a família. Então, esse tipo de comportamento, nós temos que banir isso aqui. Isso aqui não presta, temos que jogar fora e refazer de novo. Ok, candidato, vamos para a nossa último tema, última resposta. Vamos lá. Coligação, ok? Bem, o senhor participa de uma coligação estadual e apoia um candidato a presidente. Quais são os seus candidatos e por que o senhor considera que eles são os melhores candidatos para governar o nosso estado e também presidir o Brasil? Bom, a minha coligação, eu sou Democracia Cristã. Aqui na Bahia nós fizemos uma coligação com o MDB. Nós temos candidato a presidente da República, chama-se José Maria Imael, que é um candidato preparadíssimo, foi deputado constituinte. Uma coisa interessante, foi ele que colocou 146 artigos na Constituição Federal, essa nossa que está aí, garantindo direito ao trabalhador, garantindo direitos à questão do investimento no turismo, na agricultura. Então, José Maria Imael hoje é um candidato fortíssimo. A sociedade tem que entender isso, entender e começar a prestar atenção nos debates, se envolver na vida política, que é assim que ela vai começar a perceber
e separar o jogo do trigo. Aqui na Bahia nós temos um candidato também com muito conhecimento, chama-se João Santana. João Santana foi ministro da Integração Nacional, conhecedor das realidades do povo baiano, conhecedor do sofrimento do povo baiano, saiu do Ministério da Integração Nacional sem uma mácula. Homem honesto, com 74 anos de idade, 50 anos de vida pública e vive uma vida modesta, porque eu conheço muito bem, uma pessoa inteligentíssima, conhece muito bem a realidade da Bahia, tem muito conhecimento com relação à economia, com relação aos serviços públicos, e nós temos sim essa fé de que ele possa chegar no segundo turno e aí virar o jogo contra Rui Costa, como ele é o candidato. Aqui na Bahia nós temos também na chapa majoritária, eu, que sou o candidato a senador, junto com um médico chamado Jorge Viana, que é um médico, dono de um hospital lá de Ilhéus, uma pessoa também de muito conhecimento, foi também deputado constituinte, e hoje nós estamos formando a frente Juventude com a experiência dos dois, e com certeza absoluta nós vamos crescer muito aqui ainda e vamos dar muitos frutos para a Bahia. Tá certo, você respondeu aos 7 temas, porém você não usou os 2 minutos, né, previstos, estipulados para cada tema. Então, nas considerações finais, de acordo com a produção, não é isso? O senhor tem aproximadamente 5 minutos e 40 segundos para as suas considerações finais. Lembrando que o senhor foi o primeiro, nossas entrevistas seguem até o dia 18 de setembro, estamos transmitindo também por meio do nosso Facebook e no nosso portal. Candidato, suas considerações finais a partir de agora. Bom, eu gostaria de chamar a atenção do povo baiano a necessidade dessa mudança. Nós temos que fazer uma mudança no nosso estado. Se você tem visto a sua realidade, você abre a sua porta de casa e olhe e pergunte para você mesmo: eu estou seguro ao sair de casa? Será que ao sair de casa eu posso sair com tranquilidade e não ser alvejado pela bala perdida, não posso ser assaltado? A nossa segurança pública é a pior do país. Nós temos uma educação que nós somos campeões em analfabetismo no Brasil. Nós temos a regulação que mata todo o tempo. As pessoas, o hospital, por exemplo, de Ilhéus, o Costa do Cacau, o governo do estado fechou 2 hospitais. Esses 2 hospitais tinham exatamente mais de 225 leitos para atender 3 municípios. E o Costa do Cacau tem 224 leitos para atender 64 municípios. É essa a política que você quer? A mesma coisa é aqui em Salvador. Criou o Hospital Subúrbio, que custa 170 milhões de reais por ano. Um hospital público, como o Roberto Santos, que tem a mesma capacidade dele de leitos, de atendimento de complexidade, custa 25 milhões de reais. Será que é isso que você quer para o seu estado? O desemprego na Bahia chegou a 1.400.000, muitos dizem que chegou a 2 milhões de desempregados. E nós temos uma agricultura fragilizada. O governo do estado simplesmente aplicou 0,25% do orçamento de 40 bilhões na agricultura e disse que aplicou 1.200.000.000 na agricultura familiar, o que é uma mentira. Então, nós temos o que hoje? Nós temos um estado com muita propaganda, a segurança pública caótica, são mais de 7.000 mortos somente em 2016, mais 6.500 mortes em 2017. Nós estamos chegando a um percentual de 5.000 mortes agora em 2018. Será que você quer isso para a sua vida? Se você quer isso para a sua vida, continue votando nessas pessoas. Ou então vote para o outro lado. Porque quem está fazendo oposição a ele tem o mesmo modo de governar, tem a mesma forma, o mesmo olhar. Mas, na verdade, o que nós temos para propor para vocês, a nossa chapa, é uma geração de emprego e renda através da agricultura de fato, regionalizada, o cacau sendo potencializado. Isso é importante falar sobre isso. A mamona, o sisal. Aqui em Salvador nós temos um problema muito sério. Nós temos mais de 370 mil desempregados. E nós temos um problema muito sério aqui na capital. Ninguém investe nas pequenas e médias empresas. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Os atacados que são colocados aqui em Salvador, todos eles têm investimento de fora. São chineses, pessoas da Ásia, pessoas da Europa e alguns sócios aqui no Brasil. E esse dinheiro, o lucro disso é levado para fora do Brasil. E o que fica aqui é o desemprego, porque uma empresa dessa, para um atacado desse, diz que gera 400 empregos. Ele gera 100 empregos diretos e 300 empregos de empresas que colocam seus produtos para vender. Então não gera 400 empregos. Pelo contrário,
ele desemprega muito mais, porque os pequenos supermercados, pequenos e médios supermercados, ele está desempregando a cada dia que passa. Em 2019, 2020, eu não sei se vão existir mercados médios e pequenos. Então nós precisamos dar uma solução para isso. E eu, do Senado, vou propor algumas questões para que a gente possa mudar esse jogo. Nós temos que gerar emprego e renda, nós temos que gerar uma educação de qualidade, e a educação de qualidade é voltada para quem? Para esse jovem, para essa mulher que quer trabalhar. Nós temos que capacitar esse cidadão e colocar ele como profissional. Gerar emprego para ele. Mas gerar como? Gerar emprego a partir de uma capacitação educacional. E para isso a nossa proposta é uma educação qualificada, com método muito semelhante aos colégios privados, para dar igualdade de ensino e questão profissionalizante. Criar uma escola para fazer o quê? Profissionalização daquelas pessoas que saem do ensino médio e querem se profissionalizar, de acordo com o seu potencial da região. Um outro ponto interessante é que a nossa proposta é criar hospitais regionais como Conquista, Feira de Santana, Barreiras, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas e outros municípios que são sedes de regiões com alta complexidade de atendimento. Hospitais com alta tipo hospitais privados daqui de Salvador. Para que isso? Para desafogar. As pessoas estão vindo para Salvador através daqueles transportes fora do domicílio, trazendo pessoas para cá serem atendidas. E muitas vezes, muitas pessoas morrem lá ainda. Por quê? Porque não teve um atendimento. As suas considerações. Bom, finalizando, gente, você está em sua casa, você não pode esperar resultados diferentes votando nas mesmas pessoas, votando nos mesmos grupos. Inove, renove, vote na mudança. Márcio Maurício, senador, 277, Jorge Viana, 150, e nosso querido João Santana, 15. Vote e você vai ver a transformação que a Bahia vai ter, uma transformação para melhor. Obrigado, candidato. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bem, esta entrevista será também veiculada na rádio Educador FM 107.5 nesta terça-feira, às 6h30 da tarde, logo após o especial das 6. E amanhã, aqui no estúdio,